Estamos com os alunos do segundo ano, nós vamos falar um pouquinho ainda de República Velha e hoje o assunto é o encilhamento. Meus amigos, o encilhamento é um assunto importante da nossa economia e da nossa sociedade. Ainda no final do século XIX, bem no iniciozinho, do século XX, o Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda, ele vai propor uma política chamada de encilhamento. O nome vem por causa das corridas de cavalo, quando os cavalos ficavam encilhados, ficavam lado a lado. E era um momento de tensão, porque aquele momento da largada, os cavalos agitados, iniciavam as apostas. Ou seja, era um período de grande circulação de dinheiro naquele momento. Meus amigos, é importante observar que nesse momento de grande circulação, por causa desse momento, por causa dessa questão das corridas de cavalo, Rui Barbosa dá o nome dessa política de encilhamento. O Brasil também circulava muito dinheiro, mas o Brasil começou a fazer a emissão do papel moeda sem lastro. O Brasil começou a fazer dinheiro sem ter dinheiro. É como se eu desse um cheque e eu não tivesse fundos para cobrir esse cheque. É uma situação complicada, porque se você não tem fundo, o cheque passa a não ter valor. E o dinheiro é a mesma coisa. Você naquela época tinha que ter lastro em ouro. Então se você não tivesse ouro, você não poderia, você só podia emitir. Depois o lastro passou a ser o dólar, você só podia ter de real o que você tinha de dólar. Hoje o lastro é feito pelo PIB, Produto Interno Bruto. Então, por exemplo, se eu produzo no PIB 1 trilhão de reais, eu posso ter circulando na minha economia 1 trilhão de reais. Tá bom? Sempre, toda moeda tem um lastro. E o Brasil, nessa época do encilhamento, começou a fazer dinheiro fora do lastro. E isso acabou gerando no Brasil uma grande inflação. O certo é que o encilhamento foi uma tentativa do Rui Barbosa em industrializar o Brasil. Ele concedia créditos, ele concedia empréstimos. E desses empréstimos começaram a surgir uma série de empresas. O objetivo era gerar crédito, gerar empréstimos, para que as pessoas pudessem abrir empresas no Brasil. Só que muita gente abria empresas fantasmas e usava esse dinheiro para outras coisas. E com isso o encilhamento acabou dando errado. Só para você ter uma ideia do problema da inflação do Brasil, o Brasil saltou de uma inflação de 1,1% ao mês para 84,9% ao mês. Essa inflação só perdeu para a inflação do José Sarney, que foi 89% ao mês. Então foi uma inflação gigante. E como a industrialização no Brasil não deu certo, ela deu errado, o café continuava sendo o principal produto de exportação do Brasil. Só que a partir de 1890, o preço do café começou a cair no mercado internacional. Por quê? Por causa da quantidade de café. Você tinha uma produção elástica e o consumo inelástico. Ou seja, o consumo não acompanhava a produção. A produção sempre foi muito maior do que o consumo. E o Celso Furtado até tem uma frase que ele fala assim: o Brasil exportava café e importava crise. Por quê? O Brasil, para manter esse café funcionando, o Brasil tinha que pedir empréstimos no exterior e aumentava a sua dívida externa. Ou seja, o café começa a dar prejuízo. Mas era o principal produto das oligarquias cafeeiras. Todo presidente de café também era cafeicultor. Então só se investia em café no Brasil. Até que em 1906, o presidente fez uma reunião na cidade de Taubaté, que ela se chamava Convênio de Taubaté. Professor, o que foi esse tal Convênio de Taubaté? O Convênio de Taubaté, meus amigos, foi uma reunião importante que o governo federal fez com os cafeicultores. E ficou decidido o seguinte, que o governo compraria o excedente de café. Ou seja, os cafeicultores poderiam produzir à vontade e tudo que sobrasse de café, que eles não conseguissem exportar, que eles não conseguissem vender, o governo federal compraria por um preço mínimo estipulado entre eles, que era um preço muito bom, diga-se de passagem. Então, aconteceu, meus amigos, nesse momento, no Convênio de Taubaté, um grande problema. Porque
Porque o governo, para arcar com a compra do café, ele tinha que pegar dinheiro emprestado. E aconteceu a chamada socialização do prejuízo. Porque com esses empréstimos, quem é que vai pagar por esses empréstimos? É claro que não seriam os cafeicultores. Acabou sendo a classe mais pobre, não é? Que infelizmente acabou pagando esse pato gigante na história. Meus amigos, e o governo ia muito ao exterior. O governo brasileiro ficou endividado, extremamente endividado. E essa dívida só crescia com vários credores ao mesmo tempo. Até que o governo, depois que lançou essa política de valorização do café, que o Convênio de Taubaté, meus amigos, é uma política de valorização do café. E através dessa política, o governo, então, garantia o lucro do cafeicultor. Ele garantia que o cafeicultor não ia perder dinheiro, né? O Convênio de Taubaté, ele traz um enriquecimento muito grande para a classe cafeicultora. Mas o Brasil não era só café, né? Veja bem que o Brasil quase todo perdia. Por isso a frase, o Brasil exportava café, mas ele importava crise. Cada vez maiores eram os empréstimos com os bancos pelo mundo afora para o governo brasileiro poder arcar com a compra de café. Meus amigos, e o governo brasileiro acabou vivendo nesse período o chamado Fundlong, o fundo longo, né? Que é um empréstimo que o governo brasileiro faz com bancos ingleses, que tinha por objetivo a consolidação da dívida externa brasileira. Ou seja, que consolidação era essa? O governo pegou esse dinheiro, ele reuniu um credor só, ele pega dinheiro com ele e consegue pagar todas as dívidas que ele tinha naquele momento, né? Então o governo brasileiro vai pagar todos os credores, mas ficou devendo apenas um. Mas isso não diminuía a nossa dívida, pelo contrário, né? Por isso que essa dívida foi pagada num fundo longo. Por quê? Porque o governo arrolou essa dívida, pagando ela em muitíssimos e muitíssimos anos, né? Que hoje é a grande dívida externa, que mais tarde os Estados Unidos vai acabar comprando, e hoje, sem dúvida nenhuma, é o país que nós mais devemos, né? Os Estados Unidos. E o Brasil, nessa época, vive um período, um surto de industrialização, até por causa da política do encilhamento que eu falei anteriormente. Só para você ter uma ideia, em 1907, no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, o Brasil tinha 33% de indústrias. Como a política deu errada, esse número de empresas em 1920 caiu para 20,8%. Era de 33,1%. O Rio de Janeiro, só para você ter uma ideia, no estado todo, São Paulo até aumentou, né? Ela foi de 16 para 31. Só que o que o governo esperava não aconteceu, né? Que era que a indústria naquele momento fosse o principal. Por que muitas empresas quebraram e faliram nesse momento? Por conta da inflação, né? Muita inflação. Eu tenho aqui também, nesse momento, em 1907, o Brasil tinha 662 empresas. Depois de 29, esse número saltou para 1937. Mas muitas delas acabaram quebrando. Ou só conseguiram dar certo depois de 30, com Getúlio Vargas. Porque Getúlio Vargas, sim, vai ter todo um processo voltado para a industrialização do Brasil. Tá certo, pessoal? Então, hoje, nós falamos da política do encilhamento, né? A importância dessa política. Falamos da política de valorização do café, que foi o Convênio de Taubaté, e do importante fundo que o Brasil vai pegar no exterior, que é o chamado Fundlong.